Filipenses 4, verso 19. É um texto da Bíblia que é bem conhecido. Certamente você já leu. Filipenses capítulo 4, 19, está escrito assim, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Conta-se que Alexandre o Grande, o rei, certa vez ele andando com seu exército, o mendigo pede uma esmola, e aquele rei, ele lança 2 moedas de ouro brilhante para aquele mendigo. O escudeiro do rei, ele então responde: meu senhor, mas por que 2 moedas de ouro? Apenas 2 moedas de prata seria mais do que o suficiente para esse mendigo. O rei olha para o seu escudeiro e diz: olha, para um mendigo 2 moedas de prata seria mais do que o suficiente, mas não para um rei. Então o rei não deu de acordo com a necessidade daquele mendigo, deu de acordo com a sua grandeza. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está tentando orientar essa igreja. Ele diz que o Senhor vai nos suprir de acordo com a sua riqueza em glória. O profeta Isaías diz que o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. E o nome dessa palavra, se você vai anotar, que eu acho que é muito interessante, nós termos essa postura de escrever, eu tenho descoberto algumas coisas bem interessantes. Entre elas, essa palavra de hoje, eu escrevi ela no caderno, depois eu transcrevi aqui para o meu iPad, porque eu descobri a importância. Minha esposa gosta muito de escrever. Quando você escreve manualmente, o seu cérebro ele vai captar mais, ele vai reter mais o conhecimento. E quando eu estava escrevendo, estava meditando sobre isso, porque aqui no livro de Filipenses, ele está dizendo que o Senhor vai nos suprir de acordo com a sua riqueza em glória. E o nome dessa palavra, se você vai escrever, é: confie na provisão que vem de Deus. Confie na provisão que vem de Deus. Irmãos, uma das maiores dificuldades, às vezes, dos filhos de Deus, é desacreditar na provisão dos céus. A orientação bíblica é que Deus vai nos suprir de acordo com a sua riqueza em glória. E sabe, meu irmão, não vai te faltar nada. Deus vai prover para você aquilo que você necessita. Agora, deixa eu te falar algo. A bênção de Deus, ela é liberada nas nossas vidas quando nós decidimos crer de uma maneira verdadeira na palavra de Deus. Deus não libera a sua porção, não libera o suprimento sobre as nossas vidas sem uma postura de fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, o autor do livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora deixa eu te falar, existe a fé inversa, existe a fé no lugar errado, que é na incredulidade. Não sei se você sabe, mas a primeira pregação de Jesus na sinagoga está descrita no livro de Lucas, capítulo 4, verso 17. Se você puder abrir, essa foi a primeira pregação de Jesus, depois que ele foi batizado no Rio Jordão e recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida. E o autor do livro de Lucas, ele escreve dizendo o seguinte, ó: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar onde estava escrito. Estava escrito o que, irmãos? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Diga assim: evangelizar os pobres. Mais uma vez. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro,
devolveu ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham seus olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, eu quero hoje que você se atente ao que nós iremos compartilhar, porque essa palavra tem um poder de mudar a nossa história. Essa foi a primeira menção em que Jesus ele entra na sinagoga e ele então diz que uma profecia estava se concretizando. E que profecia era essa? Que o Espírito do Senhor Deus viria sobre ele e agora ele ia anunciar o Evangelho, a boa notícia, para os pobres. Deus ama o pobre, mas Deus abomina a pobreza. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus ele cria o homem, coloca no jardim do Éden, o homem tinha a plenitude de Deus. Ele poderia desfrutar de todos os frutos. Ele tinha uma vida fácil. A vida era fácil para o homem. Mas depois que o homem peca, depois que o homem decide acreditar na serpente, a Bíblia diz que o homem então, ele teve que sair do jardim do Éden. E o Senhor então libera uma sentença contra o homem. E qual que era a sentença? Que o homem agora, ele iria comer do trabalho do seu suor. Agora a fadiga seria liberada sobre a vida do homem. Aquilo que era fácil já não será mais fácil. Porque o homem agora, ele havia recebido uma maldição. E aquilo deveria acontecer agora com o homem. Então a vida de todos os homens, agora todos os homens que são filhos de Adão, vivem debaixo de uma maldição. E que maldição é essa? A maldição do cansaço. Certa vez eu vi uma irmã no encontro com Deus, e ela dizia assim: pastor, quando eu chegar lá na glória, eu vou ter uma conversa muito séria com Adão. Eu vou perguntar para Adão por que ele pecou, porque depois que Adão pecou, agora eu tenho que trabalhar. Eu falei: não, filha, mas quem te falou que trabalhar é maldição? O trabalho não é maldição. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. Jesus, em uma certa ocasião, ele diz: olha, o meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Ou seja, o trabalho não é maldição. Agora, o que é maldição? A maldição é você suar, você se fadigar para receber a bênção. É o homem tentando conquistar as coisas de Deus na força do braço. Mas aqui, Jesus, ele está dizendo que quando o Espírito de Deus veio sobre a vida dele, ele agora proclama a mensagem do Evangelho. Em outras palavras, Jesus ele está dizendo: olha, em mim, a maldição da lei é removida da humanidade. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, Paulo então dá a resposta acerca dessa pregação. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, está escrito assim, ó: Cristo nos resgatou de quê, irmãos? Da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldito no nosso lugar. Como está escrito? Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós visualizamos o Senhor, quando nós cremos na grande obra do Senhor, a Bíblia diz que essa maldição ela é removida das nossas vidas e nós então podemos desfrutar do favor, da provisão e da bondade do Senhor. Muitos de nós não temos recebido a bondade do Senhor. Nós queremos conquistar as coisas de Deus na força do nosso braço, de acordo com o nosso potencial. Mas a promessa de Deus é que em Cristo essa maldição foi removida das nossas vidas. O irmão começou falando aqui mais cedo sobre algumas teologias que são equivocadas. Hoje, no meio evangélico, existe uma teologia que é conhecida como a teologia da prosperidade. Essa teologia, ela então diz que quem tem muito recurso financeiro tem a bênção de Deus. E as pessoas então, elas vivem uma vida cristã fundamentada só no dinheiro, como se Jesus tivesse morrido em uma cruz para te dar dinheiro.
Mas veja, isso é um equívoco. Essa teologia da prosperidade não é bíblica. Mas também existe uma cultura maligna, que muitos cristãos têm sido seduzidos por essa cultura, essa teologia, que é a teologia franciscana. E que teologia é essa? É a teologia do voto da pobreza. Então tem muitos filhos de Deus que acreditam que dinheiro e vida de consagração não casam. São coisas opostas, como se o dinheiro fosse uma maldição. Mas isso não é verdade bíblica. E nós iremos hoje entender essas verdades. Agora, deixa eu te falar, se você não tiver luz, revelação da maneira correta, da maneira bíblica, você nunca vai avançar como homem de Deus. E nós precisamos de uma crença correta para termos resultados corretos. E eu quero então compartilhar com vocês algumas lições que são muito importantes. E o que a Bíblia fala sobre dinheiro? A Bíblia então condena a teologia da prosperidade. A Bíblia então condena o voto da pobreza. Olha, se você quiser viver de uma maneira simples, sem recurso financeiro, beleza. Mas o que a Bíblia ensina? Ela ensina sobre o princípio da mordomia. E o que seria um mordomo? É aquele que tem com um propósito. Deus vai te dar o suficiente para você cumprir o propósito de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Recurso financeiro sem propósito é maldição para você. Recurso financeiro na sua vida, sem um propósito muito claro, vai ser uma maldição. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Então assim, você é alguém completamente abençoado. Diga assim, eu sou abençoado. Então a primeira coisa que a primeira lição que eu e você precisamos aprender no mês de dezembro, é que eu preciso crer na provisão de Deus, sempre. Diga assim, eu creio na provisão de Deus. Então qual que é a provisão de Deus? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O diabo sempre vai te tentar. E qual que é a tática dele em relação à sua vida financeira? Gerando medo, gerando incredulidade. E sabe, à medida em que nós não cremos que Deus é provedor, você está chamando Deus de mentiroso. E quando nós chamamos Deus de mentiroso, você está retendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, na minha cabeça, na sua cabeça, no seu espírito, nós temos que nos apropriar da verdade que o Senhor é o nosso supridor e nada vai nos faltar. Sabe, você tem que ativar a sua mente e o seu coração para a provisão dos céus. Ainda que você esteja vivendo um tempo em que as portas estão fechadas, ainda que você esteja vivendo um tempo onde você perdeu o seu serviço, aconteceu alguma circunstância que tem abalado a sua fé, continue crendo na provisão de Deus. Não dê espaço para a incredulidade. Creia no Deus provedor. Isso traz recurso, ativa a fé e traz o favor de Deus sobre a sua vida. Então, e é interessante isso porque normalmente quando nós passamos por provas, e é interessante você entender que quando nós nos convertemos, isso não muda. Jesus então, para não nos deixar enganado, ele escreveu no livro de João, capítulo 16, verso 33, dizendo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus também diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você também vai vencer. E como que você vai vencer? Irmãos, murmurar é chamar Deus de mentiroso. Creia na bondade de Deus. Creia na provisão de Deus. Creia que Deus tem algo poderoso para liberar sobre a sua vida.
As promessas de Deus são liberadas nas nossas vidas quando nós cremos que o Senhor é um Deus que provê. Eu lembro que, assim que eu casei, aconteceu algumas coisas muito poderosas comigo. Na época, eu era seminarista, tinha uma ajuda de custo de R$600. Se eu não me engano, na época, a Anne ganhava em torno de uns R$1.500. E assim, nós começamos a orar e Deus começou a mover. Era impossível nós casarmos como nós casamos. A nossa oração, a gente orou dizendo: Senhor, nós não temos pai rico e mãe rica, mas nós queremos ver a provisão do Senhor. E Deus nos deu uma palavra dizendo que o nosso casamento seria do tamanho do nosso sonho. E sempre quando eu sei que alguém vai casar, eu falo: olha, essa foi a palavra que Deus nos deu, e deu certo, vai dar para você também. Comece a sonhar. E nós começamos a sonhar, e Deus nos deu uma palavra sobre nobreza. E Deus nos deu realmente um casamento nobre. No entanto, quando nós nos casamos, no dia do casamento eu tinha que pagar uns 4 a 5 mil reais. Eu não tinha aquele dinheiro. E o pastor conversou comigo dizendo: Leandro, está tudo certo? Eu falei: não está, pastor. Tem muita gente para a gente pagar. E eu não tenho ainda o lugar da noite de núpcias. E ele falou: Leandro, você é um homem de fé. E aí naquela ocasião ele falou: olha, nós não vamos cortar a gravata, mas eu quero desafiar vocês, os noivos, o casal vai ficar lá no fundo, e vocês vão dar uma semente para esse casal. E aí, à medida que as pessoas vinham nos cumprimentar, eles começaram a colocar recursos no nosso bolso, e de repente vinha um, colocava 1.000, e outro colocava 700. No final nós pagamos todas as contas, e fomos para a nossa lua de mel. E aí um pastor nos recebeu lá em Recife. Nos pegou no aeroporto. E aí, andando na cidade bela de Recife, passamos de frente a um restaurante que talvez seria o restaurante mais chique da cidade. E o pastor disse assim para mim: ô Leandro, na ocasião eu ainda não era pastor, esse é o restaurante, um dos mais chiques, não o mais chique da cidade. Um dia você vai trazer a sua esposa para cá. Aí eu falei: pastor, você falou que é o restaurante mais caro, então jamais eu vou vir num restaurante desse. Naquele momento ele me repreendeu. Por quê? Porque ele percebeu uma mentalidade de escassez. Uma mentalidade de medo. E sabe, às vezes nós não acreditamos no que Deus pode fazer. E eu acho bem interessante que na vida cristã, a coisa mais valiosa que alguém poderia receber, Deus já nos deu. O maior presente que Deus poderia dar a nós foi o seu Filho Jesus. Ele não poupou e nos deu. E às vezes nós temos dúvidas sobre alguns suprimentos. Então nós precisamos mudar a nossa mente e dizer: Deus, eu decido acreditar que o Senhor é um Deus que supre. Não sei como vai acontecer, mas eu fui chamado para viver nesse lugar, no lugar de suprimento, no lugar de provisão. E sabe, meu irmão, o homem pode falhar com você, mas Deus não vai falhar. Quando Jesus ressuscita, o primeiro contato que Jesus tem com os seus discípulos, ele diz: não tenham medo, não temais. Por quê? Porque ele sabe que a mentalidade, a tática do diabo, sempre é gerar medo em nós. O povo de Deus precisa ser um povo que é cheio de fé, de ousadia. Irmão, acredite em mim, Jesus não era pobre. Jesus não era pobre. Eu posso mostrar isso para você na Bíblia. Quando Jesus foi pego pelos soldados romanos, a Bíblia diz que os soldados começaram a tirar sorte. Começaram a rivalizar para saber quem ia ficar com a túnica de Jesus. Não era um trapo, era algo completamente nobre. Eles então começaram a tirar sorte. Olha, quem vai ficar com essa túnica? Porque ela é especial. A Bíblia diz que Jesus não precisava de banco. Jesus, ele sustentou 12 homens. Irmãos, quando nós fazemos algum encontro ou alguma atividade,
o líder fica preocupado com quem vai pagar a conta. E quando Jesus chama esses 12 homens, alguns deles, inclusive Pedro, ele era casado. Ou seja, Jesus também teve que liberar uma porção para a casa de Pedro. Então ele não era um alguém pobre, ele era um alguém próspero. E a Bíblia diz que Jesus ele tinha abundância. Jesus não tinha uma mentalidade de escassez. Mas ele começou a despertar no coração dos seus discípulos, quando ele foi alimentar uma multidão. Dão vocês comida para eles. Mas Jesus já sabia no coração dele que a fé que ele tinha no Pai, que é o Deus provedor, ia suprir todas aquelas pessoas. Então, acredite em mim, Deus é um Deus que, além de ser provedor, é um Deus que vai sustentar todas as suas necessidades. Diga assim: eu creio na provisão que vem de Deus. Alguns de nós temos rejeitado a provisão que vem de Deus. E como que nós rejeitamos a provisão que vem de Deus? Só tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus era pobre. E essa passagem é 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Está escrito assim, ó: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Não rejeite a provisão que vem de Deus. Lá na cruz, a maldição foi quebrada. Eu não sei se você consegue compreender, mas Lucas capítulo 4, verso 17, é uma menção que Jesus está falando sobre Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus veio sobre mim para que eu pudesse evangelizar os pobres. O que significa evangelizar os pobres? É quebrar uma maldição de pobreza. É quebrar uma maldição de escravidão. É quebrar uma maldição que levava o homem à condenação eterna. Então, quando o Evangelho é liberado sobre as nossas vidas, não é que nós vamos pregar para você viver uma vida rica, não. Mas é que você precisa entender que agora já não existe mais maldição sobre as nossas vidas. Porque o Filho de Deus decidiu se tornar maldito no nosso lugar. Tem um coach na internet, ele tem ensinado sobre, já falei isso em outras ocasiões, sobre o poder do merecimento. Ele então diz: você precisa ir para ambientes luxuosos, para pegar a frequência daqueles ambientes. Você então precisa declarar: eu mereço. Mas, na verdade, se alguém for inteligente e começar a filosofar, pensar, por que eu mereço? Você vai perceber que você não tem base. Na verdade, o homem merece o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora, nós que somos filhos de Deus, nós temos base, porque Cristo se fez maldito para que nós nos tornássemos herdeiros. Romanos capítulo 8, verso 17, o apóstolo Paulo começa a descrever, ele diz o seguinte: olha, vocês agora não têm mais o espírito de escravidão para viver outra vez atormentado, mas Deus vos deu o espírito de filiação ou de adoção, no qual nós clamamos Abba Pai. E ele diz, olha, aí no verso 17 ele fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos herdeiros. E sabe, nós precisamos declarar essas verdades crendo no nosso coração.
As bênçãos de Deus são ativadas quando nós aplicamos o nosso coração nas verdades bíblicas. Você e eu somos herdeiros de Deus. Essa é a nossa identidade. Não importa o que falem a seu respeito, a verdade é o que a Bíblia fala sobre você. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Essa é a nossa identidade. Você não é escravo, você não vive mais debaixo de maldição hereditária, porque Cristo levou a maldição da lei. Agora, o que te faz prosperar e receber toda a provisão de Deus? Conhecer as verdades de Deus. No livro de João, capítulo 8, verso 32, João escreveu dizendo o seguinte: e conhecereis, e ela vos libertará. Essas verdades têm o poder de mudar a nossa vida, de afetar a nossa mente. A sua mente é um campo de batalha, e você precisa governar a sua mente. Se você não governar a sua mente, não tem como você avançar. Eu fui desafiado nesse tempo a ler algumas biografias de gigantes, para saber como que era a vida desses homens. E aí eu comecei a ver um pouco sobre Charles Spurgeon. Esse homem lia um livro por dia, 6 livros por semana. E ele leu 12.000 livros na sua vida. Ou seja, não tem como você ter uma mente guardada e blindada se você não se aplica, sabe, em ler coisas que vão edificar o seu coração. Comecei a ler a história do Otmani. E o Otmani decidiu, durante um ano todinho, ler o Novo Testamento por semana. Toda semana ele lia o Novo Testamento inteiro. E aí, as pessoas falavam: poxa vida, mas esse homem era alguém que tem muito de Deus. Porque ele enchia a sua mente com as verdades de quem ele era no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não tem como você avançar e crer nas verdades de Deus se você não se aplica em conhecer quem você é, sabe, à luz da palavra do Senhor. Sabe aquela frase que as pessoas dizem: olha, você tem que procurar a sua melhor versão. Não acredite nisso. Você tem que destruir o seu homem exterior, para que o seu homem interior comece a aparecer. Quem realmente você é. Deus sabe quem você é, e você precisa também se conhecer, porque a grande verdade é que a maioria de nós vive debaixo de uma crise de identidade. Nós não sabemos quem nós somos. Eu vou te provar isso na Bíblia. Diga assim: eu sou filho amado. Você sabia que Deus está torcendo para você prosperar? Salmos capítulo 35, verso 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se alegra com a prosperidade do seu servo. Deus fica feliz quando nós prosperamos. Irmãos, esses dias, as minhas filhas começaram a receber as notas da escola. E aí você sabe que elas ficam felizes quando tem 9, tem 10. Quando tem 10, vai, pai, hoje você vai comprar um açaí, porque eu tirei 10. Vai, pai, você vai fazer alguma coisa. E aí o que acontece? A alegria das minhas filhas traz alegria para o coração do pai. Assim ou não é? Mas quando o negócio não está bem, o pai fica feliz? Não. Com Deus não é diferente. A Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Agora você não vai ver nenhuma passagem bíblica Deus dizendo que se alegra com a miséria das pessoas.
com a enfermidade das pessoas, com a derrota das pessoas. Então nós temos que entender e saber que a vontade de Deus é que seus filhos prosperem. Confie no amor e na bondade e na provisão de Deus sobre a sua vida. Se você tem andado com medo, se as coisas não têm acontecido como talvez você deveria, e você está com medo, é sinal de que você está olhando para o lugar errado. Não olhe para o lugar errado, olhe para o Senhor. Eu vou te falar, não é tudo que vai dar certo, mas mesmo as coisas não dando certo para você, aparentemente, no final vai dar tudo certo. Deus é como aquele desenhista que está desenhando lá, aquele quadro, e no primeiro momento são alguns rabiscos e você não consegue compreender nada, mas no final você percebe que o artista, ele até te surpreende, ele vira o quadro, e aí te mostra aquela belezura e as coisas começam a fazer sentido. Então, às vezes, parece que a nossa vida está de cabeça para baixo, mas creia, Deus é um Deus que vai prover para os seus filhos. E esse é um tempo de muita prosperidade. Esse é um tempo que Deus vai mudar a tua sorte. Esse é o tempo que você vai avançar como você nunca avançou. Deus vai te dar, sabe, um encorajamento. Você vai ficar feliz. E sabe, a razão de nós prosperarmos é sermos felizes naquilo que nós estamos fazendo. Provérbios capítulo 3, verso 5, está escrito assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mais uma vez, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Agora, pastor, como que eu confio em Deus? Pastor, como que eu aplico o meu coração ao Senhor? Eu acho bem interessante, isso é um princípio teológico, que diz que a Bíblia explica a Bíblia. E no mesmo capítulo, que é o capítulo 3, nós vamos pular agora para o verso 6. Ele diz assim, ó. Verso 9. Honra ao Senhor com o que, irmãos? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus. Olha a promessa de Deus. Como que você vai confiar no Senhor? Como que você vai ativar essa mentalidade de prosperidade? Como que nós fazemos isso? Quando nós decidimos honrar o Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Deus tem confiado em você. Deus tem colocado algo nas suas mãos. E sabe, quando você tem recebido alguma coisa, como que você tem lidado com o recurso financeiro? Porque isso é muito importante. Isso vai definir a nossa confiança a Deus ou não. Dinheiro fala muito sobre o nosso coração. E o que eu acho bem interessante é o seguinte: tem como você servir ao Senhor, participar de uma célula, participar de um culto, se envolver na vida da igreja e não confiar no Senhor. Tentarmos administrar aquilo que vem nas nossas mãos do nosso jeito. E tudo bem, tranquilo. Agora, a Bíblia diz que você só não vai experimentar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Porque Deus tem uma vontade para você. E qual que é a vontade que Ele tem para você? Boa, agradável e perfeita. Agora, qual tem sido a nossa postura? Eu acho bem interessante que a maneira de nós vivermos debaixo do favor de Deus é mudando a nossa mentalidade, é mudando as nossas crenças. E uma coisa que o Senhor tem falado ao meu coração é que você nunca vai ter o favor de Deus aprendendo a maneira de viver lá no mundo. O Egito não é o nosso referencial. O Egito não é o nosso modelo. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo o seguinte, Colossenses capítulo 1, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, ou seja, se vocês tiveram experiência com Jesus, nasceram de novo, busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Ou seja, a maneira de nós agora vivermos é buscando pensar como Deus pensa. Temos que pensar como Deus pensa. Temos que buscar o que Deus Ele quer que nós busquemos. Isso tem a ver conosco. É muito ruim você ser dono de uma grande riqueza, mas você não vai desfrutar disso porque você não conhece. A ignorância matou mais do que a pandemia. Agora, de acordo com a luz que você recebe, você vai começar a se apropriar. E é interessante, olha, o que Paulo está dizendo aqui sobre essa questão de buscar as coisas do alto, é porque nós temos a tendência de vivermos na obra de Deus, buscando as coisas que são aqui da terra. Quando Deus chama Moisés para tirá-los, isso é uma ilustração para o que eu estou te ensinando hoje. Quando Moisés tira o povo do Egito, que representa o mundo, e leva para a terra prometida, o povo deixou de ser escravo. E diz a Bíblia que quando eles saíram, os escravos, que eram os hebreus, os egípcios deram para eles riquezas, e eles saíram de lá com muito dinheiro. E quando Moisés estava conduzindo o povo para ir para a terra prometida, o povo começou a reclamar, porque eles queriam pepino, queriam comida egípcia. Mas Deus tinha para aquele povo maná. O que é o maná? Diga assim, pão do céu. Deus todos os dias mandava um maná que descia dos céus. E o maná eles comiam em um dia, e o maná de hoje eles não poderiam armazenar para o outro dia. Porque no outro dia Deus também ia prover o maná. Deus queria sustentar o seu povo com o maná que vinha do céu. Assim também é conosco hoje. Ele deseja nos sustentar com o maná que vem do céu. A sua palavra. E não tem como nós construirmos, ou talvez trabalharmos, ou talvez edificarmos uma obra para Deus com material do Egito. A avareza é o material do Egito. Independência é material do Egito. Egoísmo é material do Egito. Mas tem um material que é celestial. Vocês estão me entendendo? A fórmula de Deus para sermos bem-sucedidos, para avançarmos, porque na verdade, esse é um desejo de todos os homens. Todos os homens desejam ser bem-sucedidos. Todos os homens querem dar certo. Mas na verdade foi Deus quem criou o homem com esse desejo. Porque Deus te fez para que você desse certo.
Mas a promessa bíblica do sucesso não é ter dinheiro, mas é você ter conhecimento das verdades de Deus. No livro de Josué, capítulo 1, verso 8, esse homem foi um homem de sucesso. E Deus então aqui revela a fórmula do sucesso, dizendo o seguinte: não cesses de falar desse livro, o livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então eu te farei prosperar e você será bem-sucedido. No livro também de Salmos, capítulo 1, verso 2, o salmista escreve dizendo o seguinte: olha, antes o meu prazer está no Senhor e na sua palavra, e nela eu medito de dia e de noite. A minha vida é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, no tempo devido dá o seu fruto, e tudo quanto eu faço, eu sou bem-sucedido. Ou seja, quando eu decido, sabe, andar de acordo com aquilo que Deus criou para a minha vida, conhecer, me alimentar das verdades de Deus, o sucesso começa a aparecer. A minha vida começa a florescer. E eu então começo a desfrutar das promessas de Deus. Mas se você decidir viver a sua vida cristã comendo comida egípcia, eu tenho uma notícia para você que não é muito agradável. Você vai morrer no deserto. Decida então mudar a sua dieta. E quando eu falo de dieta, estou falando de mudar a mente, de confiar na palavra de Deus. E nós estamos falando aqui hoje sobre finanças. Deus conhece o seu dízimo, o seu dinheiro. Você confia no Senhor? Você se alegra em ofertar? Porque a orientação bíblica, quando Paulo diz, olha, vocês precisam trazer as ofertas com alegria. Porque quem traz com alegria? Quem que traz com alegria? Quem reconhece que veio de Deus. Foi Deus quem me deu, então vou trazer com alegria. Vou trazer meu dízimo, por quê? Porque eu quero ver o reino de Deus avançar. Deus está me dando a oportunidade. Porque, na verdade, Deus não precisa de dinheiro. Mas para que a obra dele avance na terra, precisa de recurso financeiro. Mas quando nós decidimos andar da nossa forma, retermos, segurarmos, o recurso não toca no reino de Deus. Sabe o que a comida do Egito vai gerar em nós? Comida egípcia também gera medo. O povo, eles estavam comendo, eles falavam, poxa vida, Deus nos trouxe para esse lugar para nos matar. E sabe, Deus estava movendo lá no deserto. Eles tinham uma água que saía da rocha, eles tinham nuvem que estava para eles no calor, e uma coluna de fogo durante a noite, porque no deserto faz frio. Havia provisão constante, mas a cabeça deles estava no Egito, por isso viviam com medo e com muita escassez nas suas vidas. Não tinha a mentalidade de abundância. Deixa eu te falar, meu irmão, dinheiro não é maldição. Mas viver sem propósito, com recurso financeiro, é perigoso. A Bíblia diz que esse povo não tinha uma visão clara do que Deus tinha para eles, e eles saíram do Egito como príncipes. Eram escravos, mas receberam recurso financeiro. A Bíblia diz, porque eles murmuravam muito, eles usaram o dinheiro que Deus tinha concebido, dado a eles, e fizeram para si um bezerro de ouro. Quando você tem cegueira espiritual, você usa o seu dinheiro pensando só em você, fazendo um bezerro de ouro para você. Mas Deus liberou essa provisão financeira
para que o povo fizesse um tabernáculo e Deus viesse para viver junto com eles. E quando Deus se manifesta, não tem enfermidade, não tem necessidade, por quê? Porque a bênção de Deus traz todo o provimento dos céus. Provérbios capítulo 10, verso 22, é um verso que você tem que sublinhar na sua Bíblia, declarar essas verdades, que diz assim, ó: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Quando você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, que você já tem, ela vai te enriquecer. Agora, se você olhar para o livro de Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, olha o que está escrito. Pode voltar um pouco. Verso 9. Ora, os que querem ficar o quê? Os que querem ficar ricos caem e ciladas em muitas concupiscências, ou seja, desejos insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então, a Bíblia está nos mostrando aqui que buscar dinheiro como sendo o final é maldição. Deixa eu te falar o que aconteceu aqui em Barreto. Lá no Goiás, tinha um homem muito rico, um fazendeiro muito rico. A mulher desse fazendeiro morreu, deixou, acho que foi 500 bilhões, né, João, para os filhos? 1 bilhão. 1 bilhão para os filhos. A mãe morreu, deixou 1 bilhão para os filhos. O pai, era alguém que era muito rico, bilionário também, muito rico. Mas o pai vivia uma vida muito simples, tinha só um par de sapato, vivia muito simples. Os filhos ficaram indignados, revoltados com o pai, porque o pai vivia uma vida muito simples. Eles não chamavam o pai de pai, chamavam pelo nome, desonrando o pai. O pai, chateado com os filhos, decidiu não deixar herança para os filhos. O filho descobriu, o que o filho fez? Mandou matar o pai. Veio para Barretos e começou a comprar um monte de casa e construir. E aí esses dias descobriram que ele tinha mandado matar o pai. Ele foi preso. Agora, veja bem, o cara é bilionário, mas é pobre. Olha a loucura, o cara já tinha muito dinheiro. Mas o desejo, quando o dinheiro é o fim, o dinheiro se torna um Deus. Aí nós vamos continuar. 1 Timóteo, capítulo 6, agora o verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem muita gente, de uma maneira equivocada, eles acreditam que só quem tem muito dinheiro que ama o dinheiro. Tem muito pobre que ama o dinheiro mais do que gente que tem muito dinheiro. Segura. Ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você devota amor, sentimento para o dinheiro se torna um Deus. E alguns, nessa cobiça, se desviaram do quê? Da fé. E assim mesmo se atormentaram com muitas dores. O dinheiro, ele não é amaldiçoado. Mas quando você o tem como sendo um Deus, aí se torna uma maldição. Agora, como que nós quebramos isso? Confiando no Senhor. Com a nossa fidelidade. Agora deixa eu te falar, vai ser uma luta você se tornar um dizimista. Você ofertar com alegria. A sua carne, as suas crenças vão lutar para que você não seja generoso. Então você tem que exercer a sua musculatura espiritual. E deixa eu te falar uma coisa. Quando o dinheiro se torna um Deus na sua vida, você vive debaixo de maldição.
Algumas pessoas, de uma maneira equivocada, elas acreditam que o diabo dá dinheiro para as pessoas. A Bíblia não ensina isso. O diabo não dá dinheiro para os homens. A Bíblia mostra que o diabo tira o dinheiro. No livro de Jó, você vai perceber que quando o diabo conversa com Deus, e Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, a primeira coisa que o diabo fez foi o quê? Tirou tudo de Jó. Mas depois que Jó é aprovado, o que Deus faz? Deu dobrado. Porção dobrada. Por quê? Porque o diabo tira. O diabo não dá. E sabe, nós estamos vivendo nesse ano, o ano da restituição. Você ainda tem uma porção para receber esse mês. Deus é um Deus de uma porção dupla. E é isso que Ele vai fazer com você. Eu estava meditando sobre isso. Sobre essa questão, porque assim, eu não sei quanto a você, mas eu fico pensando nas coisas. Irmãos, até o ímpio recebe às vezes o favor de Deus por causa de um princípio. O princípio da semeadura. Tem gente que acorda muito cedo e trabalha, e ele então vai colher. Mas vai trabalhar, vai colher debaixo de muito suor. Mas existe uma bênção que é muito maior para nós. Então até o ímpio, que não quer saber de Deus, Deus de uma maneira graciosa concede a ele. Porque Deus é um Deus generoso. Mas você tem mais do que dinheiro, a prosperidade do Senhor, a bênção do Senhor. Para encerrarmos, não busque ser rico. Busque cumprir o propósito de Deus na sua vida. E seja bom em tudo o que você for fazer, aonde Deus tem te colocado. Eu gosto muito de falar essa frase do Miles Monroe. Ele diz que pior do que a morte é viver sem propósito. Quando Adão pecou, Silvana, lá no Jardim do Éden, Deus disse para ele: agora você vai comer do suor do seu trabalho. Quando o último homem, o último Adão, foi para o Getsêmani, ele também suou. Mas o suor dele foi um suor de muita pressão. Ele suou sangue. Ele disse para o pai: pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Naquele momento, Jesus estava recebendo essa punição da maldição, para que agora nós entrássemos em um tempo de provisão celestial, de um recurso que vem debaixo do favor de Deus, porque aquele dinheiro, ou talvez aquele recurso que vem com muita dificuldade, agora em Cristo, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Haverá provisão para os filhos, porque Cristo recebeu a punição, suando maldição, para que eu e você pudéssemos desfrutar de paz, alegria, confiança, amor desse Deus que provê para os seus filhos.